15 de janeiro de 2024, segunda-feira da segunda semana do tempo comum. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia, vos saúdo com a paz de Jesus. E nós estamos iniciando mais uma semana na presença de Jesus. Louvado seja Deus, que essa semana seja uma semana cheia da graça e da bênção de Deus para mim, para você, para todos nós, nossas famílias, não é verdade? Nada melhor do que começarmos a nossa semana de trabalhos, de afazeres, do que escutando a palavra de Deus. Hoje a igreja nos propõe como primeira leitura o primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículos do 16 ao 23. Naqueles dias, Samuel disse a Saul: Basta, deixa-me dizer-te o que o Senhor me revelou esta noite. Saul disse: Fala. Então Samuel começou: Por menor que sejas aos teus próprios olhos, acaso não és o chefe das tribos de Israel? O Senhor ungiu-te rei sobre Israel e te enviou em expedição com a ordem de eliminar os amalecitas, esses malfeitores, combatendo-os até que fossem exterminados. Por que não ouvistes a voz do Senhor e te precipitaste sobre os despojos e fizeste o que desagrada ao Senhor? Saul respondeu a Samuel: Mas eu obedeci ao Senhor. Realizei a expedição a que ele me enviou, trouxe Agag, rei de Amaleque, para cá e exterminei os amalecitas. Quanto aos despojos, o povo reteve das ovelhas e dos bois o melhor do que devia ser eliminado, para sacrificar ao Senhor teu Deus em Gilgal. Mas Samuel replicou: O Senhor quer holocaustos e sacrifícios, ou quer a obediência à sua palavra? A obediência vale mais do que o sacrifício, a docilidade mais que oferecer gordura de carneiros. A rebelião é um verdadeiro pecado de magia, um crime de idolatria, uma obstinação. Assim, porque rejeitaste a palavra do Senhor, ele te rejeitou. Tu não és mais rei. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, nós vemos uma cena, vamos dizer assim, muito tensa na vida do povo de Israel. O primeiro rei que Israel teve enquanto estrutura de reino, neste momento foi destituído pelo próprio Deus, por meio do profeta Samuel. O que o texto está nos querendo ensinar, minha gente? Quando nós desobedecemos a Deus, o nosso destino último, até mesmo parcial, é o fracasso, né? Eu tenho dito há alguns dias, nas reflexões, a questão da obediência a Deus, a questão do ouvir a Deus. Ontem, na homilia dominical, falei de maneira incisiva. Quem não ouviu pode pegar nas redes sociais. Antes de tomarmos qualquer decisão, antes de darmos qualquer que seja o passo a ser dado, é preciso ouvir a Deus para obedecê-lo, né? Por quê? Porque quando nós fugimos do projeto de Deus, do desígnio que Deus tem para nós, não existe realização humana sem a apreciação ou a presença de Deus. Não existe, né? E hoje nós estamos vendo, Saul tentou fazer as coisas por conta própria e ele fez coisa que desagradou a Deus. Deus mandou ele fazer uma coisa e ele não fez, né? Reteve, se você quer ler o texto completo, pegue esses versículos de hoje, esse capítulo, e leia o que vem antes, para você perceber o que Saul fez, né?
Deus mandou fazer uma coisa e ele fez outra. E o que aconteceu? Aconteceu o que nós vemos no texto, o que o texto nos informa. O desagrado de Deus em relação a esse rei fez com que ele fosse destituído do cargo que ele tinha assumido, em nome de Deus. Então, que a liturgia de hoje nos ensine exatamente isso, minha gente. A obediência a Deus, o ouvir a Deus, o concorrer para a vontade de Deus, né? E Saul responde a Samuel: mas eu obedeci a Deus. Eu realizei as expedições que ele enviou, eu destruí Amaleque, que é o povo amalecita, que é um povo inimigo, tal. Mas ele não obedeceu a Deus de maneira integral, em tudo. É uma palavra bastante exigente para nós, viu, minha gente? Porque começar pelo padre que está vos falando. Todos nós temos desafios na obediência a Deus. Os nossos pecados nos tornam desobedientes. As nossas fragilidades, as nossas fraquezas, os nossos ímpetos, os nossos vícios, as nossas manias, tudo isso nos torna desobedientes a Deus. E Deus não quer parcialidade, né? Saul obedeceu a Deus em parte. Ele fez algumas coisas que Deus tinha mandado, mas ele não fez outras coisas, né? Como acabei de dizer, depois leia o texto anterior. E Deus se aborreceu por aquilo que ele deixou de fazer, mesmo que fosse o mínimo, mas ele deixou de fazer. Mesma coisa em nossa vida, em nossa história, né? Eu acho que a grande meta da nossa vida, minha gente, né? Partilhando um pouquinho com vocês a questão espiritual, a grande meta da nossa vida é chegar, ao menos na maturidade da nossa existência, e poder dizer: hoje eu consigo cumprir tudo que Deus quer de mim. Isso não é simples, não é tão fácil, né? Exige maturidade, exige longos anos, exige decisão, exige um querer interior, né? Enquanto nós estamos a lutar para isso, nós temos que buscar nos aperfeiçoar dia a dia, né? Eu nunca, como sacerdote, preguei, eu nunca fiz pregações moralistas ou preguei um evangelho que não seja possível de nós alcançarmos a sua vivência. Pelo contrário, sempre disse a vocês que me acompanham diariamente, viver a palavra de Deus não é fácil, desafiadora, mas a gente pode ir crescendo a cada dia. E eu torno a dizer isso, né? Eu desejo de todo o meu coração que no término da nossa existência, todos nós, começando por mim e depois vocês, todos nós tenhamos condições de dizer a Deus: hoje eu consigo, Senhor, viver integralmente Sua palavra, né? Hoje eu consigo amar a vós acima de tudo e todos. Hoje eu consigo amar meu próximo. Hoje eu consigo cumprir tudo aquilo que o Senhor quer de mim. Enquanto nós não conseguimos, nós temos que nos esforçar para irmos nos superando. O importante é não ficar estático na vida de fé e na progressão do amor a Deus. É isso que é importante. Que Deus nos ajude e deseje uma semana abençoada, cheia de paz e alegrias. Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.